Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Volume 3. Preparar o material para a edificação. Autor André Dong. Semana 1. Tema: Preparar o material para a edificação. Leitura bíblica desta quarta-feira. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 e 25 e capítulo 17, versículos de 1 a 9. E Romanos capítulo 8, versículo 6. Porção para ler com oração. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Já vimos que em Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus fez grandes revelações aos discípulos sobre Cristo e a igreja. Ali no monte, ele também revelou que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, para depois ser morto e ressuscitado. Leia Mateus, capítulo 16, versículo 21. Por não entender as palavras do Senhor Jesus, especialmente sobre sua morte e ressurreição, Pedro o reprovou. Em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, lemos: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amados irmãos, esse mesmo homem que foi usado por Deus Pai para revelar que Cristo é o mistério de Deus, também foi usado por Satanás no instante seguinte. Pedro é nosso maior representante. Há momentos em que somos tão inspirados por Deus, como pela manhã, ao ler a Bíblia e o alimento diário. Sentimos-nos cheios do Espírito e falamos por Deus. Mais tarde, talvez, diante de alguma contrariedade, deixamos de viver no Espírito e de depender do Senhor, e de nossa boca saem palavras que não procedem de Deus. Assim como Pedro, fomos usados por Satanás. Essa grande dificuldade precisa ser vencida para o Senhor completar sua edificação da igreja. Como vencer? Seguindo o Senhor. Em outras palavras, podemos dizer que seguir o Senhor é o próprio viver da igreja. Nosso Senhor deu uma grande revelação em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não podemos seguir o Senhor sem tomar a cruz. A cruz não é para causar sofrimentos, mas é para matar. A cruz é necessária para eliminar o Behemote e o Leviatã escondidos em nosso interior, pois, quando menos esperamos, eles aparecem. Por isso o Senhor nos adverte que quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa do Senhor, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 25. Salvar refere-se à nossa alma, porque a queda do homem foi na alma, e a mente, uma das 3 partes da alma, foi a parte mais danificada. Depois da queda, o homem adquiriu uma personalidade autônoma. No Jardim do Éden, Deus tinha preparado todo o ambiente para o homem viver. Ele não precisava se preocupar com nada, porque Deus era tudo para ele. Havia árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Não era preciso plantar ou colher, pois tudo era fornecido por Deus. Mas, quando a serpente conversou com Eva, tendo estabelecido um diálogo, Satanás abriu caminho para o pecado entrar. Devemos ser cautelosos e não dialogar com o inimigo de Deus, porque Satanás sempre espreita uma ocasião para atuar em nossa mente. Quando Satanás se aproximou de Eva, perguntando: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1, parte B. E ela respondeu, abriu ao inimigo uma brecha para atuar em sua mente.
precisamos fechar as portas ao inimigo. O lugar onde ele mais atua é nossa mente, que foi a parte mais danificada e é a mais difícil de ser salva. Sabemos que o espírito humano estava amortecido, mas hoje basta invocar: ó Senhor Jesus, que Deus instantaneamente vivifica o espírito. Nosso corpo não é problema para Deus, porque quando Jesus voltar, num piscar de olhos, ele nos dará um novo corpo, sem defeitos, ressurreto, cheio de glória. Aleluia! O maior entrave a Deus está em nossa alma, mas ele quer salvar o homem por completo e não a deixará de fora. Por isso o Senhor trabalha mais em nossa alma, principalmente na mente, sua parte líder. Devemos então colocar a mente no espírito, porque a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Como nos diz Romanos capítulo 8, versículo 6. Esse é o processo que o Senhor está fazendo conosco, conforme vemos no final do capítulo 16 de Mateus. Por fim, quando o Senhor completar a edificação da igreja, quando a etapa de salvar nossa alma for completada, virá a manifestação do reino dos céus, mencionada no capítulo 17 de Mateus. Essa manifestação é prefigurada pela transfiguração do Senhor Jesus. Naquele alto monte, o Senhor levou somente Pedro, João e Tiago, os principais, e eles viram o Senhor Jesus na glória. Os demais não tiveram esse privilégio. Mas, graças ao Senhor, a era mudou e essa glorificação ficou registrada para nós também. Vamos tomar a cruz e seguir o Senhor resolutamente. Uma pergunta: por que a alma é tão difícil de ser salva?